Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo quem está aqui com a gente. Daqui a pouquinho já vou chamar a nutricionista Juliana para participar junto com a gente. Vamos trocar muitas experiências hoje. Parabéns por você que está aqui com a gente. Quem tiver online, dá um oi para nós. Parabéns por você estar aqui. Boa noite, gente. Quem está chegando, vamos dizer um oi aqui para nós. De 0 a 10, gente, quanto vocês estão interessados, quanto a ansiedade pode influenciar a nossa alimentação? Oi, Olá, tudo bem, Edna? tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda. Certo. Obrigada, Edna. Quero te agradecer o convite, tá? Estou muito feliz, bem contente de partilhar um pouco dessa experiência na questão da ansiedade na alimentação. Acredito que vai ser um encontro bem produtivo. Ai, eu que agradeço por você estar junto aqui com a gente, né? A gente vai trocar bastante experiência interessante para as pessoas saberem, né, a respeito como que as nossas emoções, elas podem sim influenciar a nossa alimentação. Exatamente, isso aí. E elas podem influenciar sim bastante, né? Desde um assunto muito leve, muito pouco, mas desde algo bem maior, né? Pode desempenhar inclusive uma compulsão alimentar, algo assim. Oi, Aline. Olha ali o pessoal. Ai, que legal, gente! Que bacana! Oi para todo mundo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar de um assunto de forma o mais tranquilo possível, mas o assunto é ansiedade na alimentação. Exato. Exatamente, isso aí. E Então, quantas assim, pessoas sofrem, né? exatamente, sofrem. Até a gente comentava muito sobre isso quando a gente preparava essa live. E realmente, a procura que eu tenho no consultório hoje, a maior queixa é a questão da ansiedade e o tanto que ela prejudica no processo todo do emagrecimento. Então, ela tem sim um papel bem marcante na vida da maioria dos meus pacientes. E a gente tenta daqui a pouco, assim, de primeiro momento, identificar, né, Edna, que tipo que é, porque a gente sabe que a ansiedade ela é um distúrbio psicológico, então tudo é muito comandado pela mente. Então a gente precisa, assim, ver bem como abordar o paciente, fazer uma anamnese bem minuciosa, identificar que momentos do dia ele acaba tendo mais picos de ansiedade, porque isso também difere muito no que acontece durante todo o dia dele. E isso tudo é muito importante para a gente poder tratar. Então, a gente sabe que quando a ansiedade bate, muitas pessoas ou comem demais, ou muitas pessoas comem de menos, e tanto o excesso como a falta, ela é prejudicial, de alguma forma. E nesse processo de emagrecimento, a gente tem que tentar sempre pensar que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Então, nem muito mais, mas também nem muito de menos, né? E Juliana,
quais são os alimentos assim que você acha que a pessoa quando está se sentindo assim meio ansiosa, né? Alguma coisa assim relacionada com trabalho, relacionamento amoroso, que ela deve evitar? Então, assim, quando acontece de ter esses picos altos de ansiedade e que a pessoa, com o passar do tempo, consegue identificar sozinha que está comendo demais durante o dia, que cada pouco está beliscando e que isso vai desencadeando daqui a pouco realmente esse processo e vai prejudicando todo o processo do emagrecimento. Então, por vezes não é muito difícil de identificar, mas existem casos e casos. Então, eu sempre Uhum. falo, quando acontece de ter um pico de ansiedade por qualquer motivo, daqui a pouco, um término de relacionamento, o trabalho que, né, tá sugando muito, ou simplesmente a questão mesmo da TPM, né, eu sofro muito com isso, então eu Também. consigo falar muito usando o meu exemplo disso, então as minhas pacientes que estão por aí, elas vão me ouvir falar de novo, porque elas sabem que eu uso muito o meu exemplo. Eu tenho uma TPM bem acentuada, então horas eu quero muito doce, horas eu quero muito salgado. E se a gente não conseguir equilibrar isso e a gente não conseguir tratar isso, realmente vai por água abaixo o que a gente conseguiu fazer certinho. Então eu sempre falo para tentar evitar o máximo possível os açúcares, né? Eles vão acabar desencadeando mais ansiedade, cada vez mais no organismo. Então, tentar evitar tudo que for muito gorduroso, muito açucarado, muito doce, tentar ir para um lado um pouquinho mais saudável, né? Um exemplo, eu sempre falo, come um iogurte com uma granolinha, né? Pica uma fruta junto. E realmente isso porque é o açúcar que a pessoa precisa, é daquele carboidrato, é daquilo que tá te faltando naquele momento ali, é o afago que a gente precisa. Então eu sempre falo, vai devagar, mas né, tenta se controlar o máximo que você puder. Mas o principal de tudo é tentar ficar bem longe das questões dos açúcares, né? Bateu a ansiedade, a gente tem que tentar identificar, parar, respirar fundo, pensar e aí sim partir para uma alimentação. E o que que a gente faz com essa vontade louca que a gente tem de comer chocolate? Geralmente as taxas de serotonina abaixam, né? Então a gente tenta sempre procurar por alimentos que são precursores desse hormônio, como por exemplo o triptofano, que a gente encontra facilmente na banana, na aveia também a gente encontra, sabe, a beta-glucana. Então a gente consegue fazer essas associações para diminuir muito essa vontade muito grande do doce, tá? Então eu sempre falo, tentem sempre buscar por alimentos que contenham maior quantidade de triptofano, as gorduras boas, das castanhas, amendoim, nozes, do abacate, inclusive. E a gente tenta burlar um pouquinho essas vontades, assim, principalmente nessas fases, né? E tem aceitado bem, o pessoal tem tido uma aceitação muito positiva quanto a isso. Certo. O difícil é a gente lembrar, né, que existe tantas opções além do chocolate, né? Existe alguma Exatamente. forma assim que a gente pode lembrar, assim, nossa, quando eu tiver TPM, eu vou lembrar que existe outra opção que não seja só o chocolate. Até o meu marido Virar um entrou ali. hábito. Boa noite, ele sabe o que eu tô passando dessa semana aí. A gente tava conversando exatamente sobre isso hoje e ele vai lembrar bem disso. Então, claro que sempre vai existir essas vontades muito loucas assim, e a gente tem que ter consciência de que é o momento e que isso não pode persistir. O problema maior, Edna, é se isso tudo persiste, se toda essa vontade ela não diminui com o passar do tempo da TPM, vamos supor. Se ela mesmo assim continua ali, muito aflorada, eu falo na questão da TPM porque principalmente a mulher sofre muito com isso. Ah, Então eu costumo falar, o ruim é se a gente realmente não souber como driblar isso aí, o posterior a esse período. Esse é o problema principal. Então, o que eu sempre falo, tentar sempre o máximo possível identificar, mas eu tenho esses picos de vontades, é agora, é nesse processo? Não, é sempre. Eu tô triste, quero comer, eu tô feliz, eu quero comer. Então, isso influencia muito e eu gosto muito de falar sobre isso nas consultas, porque
a maioria das pessoas, das mulheres que me procuram, elas têm uma preocupação muito acentuada com isso. Então, eu sempre costumo dizer, pessoal, assim, não é uma restrição, mas você tem que sim permitir o que você, se permitir o que você quer, mas saber que você Uhum. tem um certo limite para ir, que se você for fazer repetidamente isso, você vai ter prejuízo na tua alimentação, na tua saúde, isso vai ter um reflexo lá na frente. Então é importante a gente saber identificar isso e que se não passar nesse período, ela é um problema. Você com certeza desenvolveu uma ansiedade que pode sim desenvolver uma compulsão, que pode sim ser um problema bem maior, mais complexo para a gente poder tratar lá na frente. Quando a gente fala ali de compulsão, né, Juliana, a gente acha assim, nossa, mas compulsão é só um transtorno. Não, mas o Uhum, transtorno, muitas vezes, ele acontece ali de forma silenciosa, a gente não se percebe. Por exemplo, né, uhum, comer muito rápido, não consigo exatamente. sentir o gosto do alimento, eu tô com tanta voracidade ali para comer, né? Tô com tanta ansiedade, tô com Uhum, problema no meu trabalho, tô com problema no meu relacionamento, eu tô com problema com a minha exatamente. família, e aí eu vou fazer essa tentativa de compensação na alimentação, né? Aí às vezes a gente pensa assim, ah, mas é só transtorno que acontece isso. Não, Não. se você perceber, os nossos hábitos, né? A nossa rotina Claro. alimentar, ela vai influenciar a curto, médio e longo E longo prazo. prazo. Com toda certeza, Edna, concordo com toda essa tua fala. É, é muito, é muito. Oi, Vanusa, querida. É muito essa questão mesmo, tu entende? A pessoa precisa saber em que momento que ela está passando. Hoje, por exemplo, eu atendo pacientes com uma que vem vindo de uma restrição alimentar. Então, a restrição causa isso, porque além de você, daqui a pouco a pessoa não tem nada, não tem ansiedade, a pessoa não tem, ela precisa somente de um suporte para perder o peso, para chegar naquele objetivo e cai na mão da restrição alimentar. E aí é feito todo um processo, um desequilíbrio hormonal, metabólico, é algo assim grandioso para a gente conseguir explicar pontinho por pontinho. Mas eu sei que, resumindo, é uma bagunça que vira, é uma bagunça muito grande que vira, porque você acaba fazendo restrição por um tempo. Dificilmente você vai conseguir manter isso como um hábito, digamos, alimentar. Você vai ficar restrito um tempo daquela alimentação, mas a partir do momento que você começar a comer o que você comia antes, as chances de você ganhar peso e desenvolver a ansiedade são infinitamente maiores. Então, esse é um processo que eu sempre falo. Caiu numa restrição alimentar, nossa, é um trabalho dobrado, porque além de você, eu não posso olhar para o paciente simplesmente o peso, o percentual de gordura que ele precisa perder, o tanto de pouca massa magra que ele tem. Eu não posso olhar só por isso. Eu tenho que olhar como um todo, eu tenho que tentar me colocar naquela situação e como está a mente dele. E aí é um trabalho que a gente precisa fazer dobrado, né? Aí, claro, existem, né, pessoas assim maravilhosas como você que me ajudam muito dessa questão, porque você entra com o teu conhecimento nessa questão, principalmente da ansiedade pós-restrição. Então, a Vanusa até falou ali, ela é uma pacientinha minha, né, Vanu, da restrição que eu trato ela, mas ela tá incrível. Parabéns, parabéns para a Vanusa, assim. Não foi difícil tratar ela, foi bem pelo contrário, ela acreditou em mim, a gente confiou uma na outra e as coisas vão fluindo, vão fluindo. E é isso, a gente precisa ter aquela troca, aquela confiança mútua, saber que eu tô ali porque eu sou um suporte para a pessoa, a partir do momento que ela precisar, me mandar foto, adoro, recebo, Nutri, fiz isso hoje, nossa, hoje a ansiedade tá assim, mas olha só o que eu fiz para comer, consegui burlar aqui, tô me sentindo muito bem. Então, não é apenas o peso, não é apenas o físico, é um todo, é o mental do paciente, que isso quer dizer muito. Então, por isso que eu acabo sempre repetindo todas as vezes e sempre falando, pessoal, vão com calma nessa questão. A gente vai ter que ir passo por passo, vocês vão ter que aprender de uma outra forma a se alimentar.
e que é da forma correta. Então, quando existe essa entrega do paciente com o profissional, aí as coisas começam a fluir e aí é só sucesso, né? Mas até chegar aí, eu digo que tem alguns obstáculos no caminho, porque a restrição, na verdade, mexe com muito, né? Essa questão, preciso perder tantos quilos, então hoje em dia você perde 10 quilos em 2 meses, em um mês, vamos supor, né? Que vamos puxar um pouquinho menos, que é o que acontece. Então, vou perder 10 quilos em um mês. Mas e o tanto que tu perde também em saúde? Porque a gente não tem como comprovar se a pessoa realmente está bem nutrida, se está bem alimentada, se não está perdendo massa magra, entendeu? Estocando mais gordura. Então a gente precisa tirar essa ideia de querer ver só o peso. A gente precisa ver um todo, trabalhar um todo. Saúde, né? A saúde. Exatamente. A Né? saúde física e Que é o emocional. que, exato, que é o que a gente sempre troca essa experiência, né, Edna? É a saúde, é física, emocional e é isso que a gente precisa trabalhar. E às vezes as pessoas ficam assim, meio assim, mas será, né? Eu entrego o plano alimentar, principalmente depois de uma pós-restrição, que vem de uma restrição alimentar. Meu Deus, mas se eu comer tudo isso aqui, eu vou ganhar um monte de peso, eu vou engordar, eu não vou conseguir perder peso. E não é, gente. Se tá ali, é porque realmente é o que você precisa comer. Jamais que eu vou colocar lá querendo um objetivo ao contrário, não teria nem porquê disso. Então, uma fala que é muito minha, eu sempre digo, gente, não comam nem mais e nem menos, comam exatamente o que tem, é calculado para ti, é personalizado para você. Você vai ter efeito sim, você vai ter ótimos resultados. Mantém tua atividade física, que é super importante. Então, eu sempre bato nessa tecla na questão da atividade também, porque ela vem para ajudar muito nesse processo, inclusive de tratar a ansiedade. Eu sempre digo, tem uma paciente minha que sai correr, tá com ansiedade, ela percebe que ela tá ali naquela fissura de ter que creque, sabe? Tipo, comer. Coloca um tênis e vai, sabe? E funciona muito, porque a gente precisa mandar, organizar essa queda de serotonina que a gente tem. E a melhor maneira possível que tem disso é você desempenhar alguma atividade que você gosta de fazer, que te traga um certo bem-estar. Então, toda atividade que você fizer que te traga um certo bem-estar, você vai estar contribuindo para combater a tua ansiedade alimentar com toda certeza. Você falou ali a respeito da atividade física, né? É super importante, realmente, né? Mas eu vejo assim que a dificuldade de você fazer essa modificação de pensamento, né? Ah, mas eu sempre fui desse jeito. Uhum. Agora eu vou fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Começa aos poucos. É o que eu sempre falo também no consultório. Começa aos poucos, começa com 5 minutos, nem que seja, Isso aí. né? É passinho por passinho, Edna. Eu já Um tenho, pouquinho. eu acredito que tu também deva ter pacientes de diversas modalidades que eu costumo dizer. Hoje no consultório tenho paciente que não faz, que iniciou comigo e não fazia absolutamente nada de atividade física. Já tenho pacientes que fazem, nossa, todos os dias da semana atividade física, mas a alimentação está bem desregulada. Então a gente já tem que identificar onde a gente vai ter que tratar, o que a gente pode mudar. Tudo tem que se adequar o mais próximo da realidade do paciente possível, porque senão ele não faz, ele não segue. Hoje a gente dá muita desculpa, né? Então, se a gente vai colocar alguma coisa muito difícil, muito longe da realidade que ele vive, ele não vai nem começar a fazer. Então, você tem que conhecer, sim, os hábitos do teu paciente, você tem que conhecer, sim, o que ele faz, quantas horas por dia ele trabalha, com o que ele trabalha, que horário que ele treina, que horário que ele vai dormir, quantas horas de sono, isso tudo interfere, tudo interfere. Então, por isso que eu digo, a mudança é passinho por passinho. Não adianta a gente querer dizer assim, não, hoje tu vai sair daqui outra pessoa. Não, é depois de tudo aquilo ali, de toda uma conversa por trás daquilo, e daí por todo o entendimento dele também, e a gente poder se colocar no lugar do paciente que a gente vai ter resultado positivo. E eu sempre digo, é importante para mim, é importante para vocês que tenham esse resultado, né? Então a gente precisa, assim, ter essa consciência que é de pouquinho em pouquinho, né? Um passinho por dia.
Começa É nem que por seja com 10 etapas. minutinhos por dia. Eu sempre falo, o difícil é o início de tudo, Uhum, mas depois uhum. que você colocou em prática, depois que você foi, que você deu o primeiro passo, aquilo ali acaba te fazendo bem, a alimentação acaba te trazendo conforto, te deixando melhor, e aquilo ali vai evoluir de forma positiva em todos os âmbitos, né? E a gente precisa sempre ter consciência de que a gente precisa buscar saúde em primeiro lugar. Então, eu sempre falo que o processo é lento, sim, mas que é um processo para nunca mais a gente ter que voltar para o que a gente estava. Então, se a gente seguir direitinho, fazer direitinho, tudo vai dar certo. Mas é passinho por passinho, né? Juliana, você acha que uma pessoa que está sobrepeso hoje, tá? Ela está Uhum. sobrepeso, ela tem essa questão dos hábitos ali sedentários, né? Uma alimentação que não é uma alimentação adequada ali para ela. Você acha que uma pessoa que está sobrepeso, está com uma baixa autoestima, essa pessoa, ela consegue fazer esse processo de reeducação sozinha? Não, não consegue. Se tenha, digamos assim, ó, nesse cenário que você me colocou, é muito difícil, tá, Edna? E eu sou muito realista em quando tiver que falar, eu vou ter que dizer, olha, eu não vou conseguir ir contigo sozinha até o final. Vai precisar alguém para te dar um outro tipo de suporte, né? E aí, assim, é difícil eles aceitar que eles precisam de um outro tipo de ajuda. Já tive casos de que, não, então eu não vou fazer nada, né? Como já tive Uhum. casos de pacientes que não, abraçam uma causa que realmente querem se livrar daquilo ali, querem ter uma alimentação melhor. Então, claro, vai ter de ambos, de todos os tipos, digamos assim. Então, mas quando é nesse cenário que você colocou, é muito difícil que consiga seguir sozinho. Até um ponto vai, tá? Mas Uhum. chega um momento e que realmente ele vai precisar de uma ajuda psicológica, vai precisar de alguém que trabalhe mais a mente, que converse de uma abordagem diferente da minha, porque, que nem eu sempre falo, eu gosto muito de ouvir, sou uma ótima ouvinte, mas a gente não tem o conhecimento, digamos, né, para saber conduzir corretamente. A gente pode dizer, não, olha, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado, mas tu vai precisar daqui a pouco, mais lá adiante, de alguém que te ajude somente nessa questão. Então, quando é assim que a gente percebe que é algo bem acentuado, sou muito realista em dizer, ó, vai precisar procurar uma outra ajuda e aí a gente trabalha junto, que é aquele que é o que eu gosto muito, né? Que a gente troca essa experiência, né? Do paciente X, iniciou assim e vê a evolução, vê o tanto que isso contribui, a ajuda, a troca de experiência, a troca de tudo, né, Edna? Sim, com Procura, certeza. procura você, vamos supor, né? Tô indo numa Nutri assim, ela é focada nessa questão. Eu acho incrível o trabalho que você faz, porque é pouquíssimas psicólogas que eu vejo, como eu te falei, achei uma dificuldade imensa de procurar alguém que trabalhasse nessa questão do emagrecimento mais leve, mais tranquilo, sem tanta cobrança para a pessoa, porque é justamente isso, a gente se põe muita cobrança, a gente quer muito para Uhum. ontem tudo, e não é assim que funciona. E Não é. quanto mais para ontem a gente quer, quanto mais rápido a gente quer o resultado, mais ansiedade a gente vai gerar e aquilo ali vai ir de contra o que você quer. Então, por isso que eu sempre falo, precisa ter um trabalho conjunto, é importante, é muito importante isso, e eu sempre ressalto. Tenho pacientes que fazem acompanhamento psicológico nessa questão também, e sempre falo, é válido, o trabalho é incrível, flui muito melhor, o paciente chega até mim totalmente diferente. Então, eu consigo perceber muito, o paciente consegue perceber muito, a mudança é muito notória e isso é incrível, porque a gente sabe que lá no final a gente vai ter um resultado maravilhoso. Com certeza. Quando a gente fala ali, né? Muito obrigada, né? Por que que eu me interessei tanto
por essa parte. Uma que eu sou apaixonada também por nutrição. Eu sei, Não sei se eu te que bom. contei, né? Mas eu sou apaixonada por nutrição. Eu acredito que se você se alimenta bem, o seu corpo vai bem, tudo vai bem, tem bem-estar, né? Que é o que importa, é qualidade de vida. Então eu já tenho essa afinidade com essa outra profissão que é a nutrição. E a outra coisa também que eu percebo, sabe, Juliana, aqui, eu vou trazer um dado aqui para vocês, tá? Uhum, Que 60% dos brasileiros estão, a partir de 18 anos ali, eles estão sobrepeso. Mais de exato. 60% da população do Brasil hoje se encontra sobrepeso. Então, o que está Uhum, acontecendo, né? Essa é a minha pergunta, sabe? Porque uhum, daí eu percebi, poxa, mas não tem nenhum profissional que se interesse por essa causa e eu gosto tanto, né? Eu adoro, eu respiro essa parte, sabe, da uhum, psicologia. Quem conversa comigo já sente, assim, porque eu adoro mesmo. Então, eu percebi, assim, que não tinha mesmo, assim, profissional voltado específico ali para essa parte de atendimento que é voltado por uma questão do emagrecimento, do uhum. sobrepeso, às vezes ali até uma questão que já teve um excesso, já foi para uma parte mais da obesidade. E aqui a gente não está falando de transtorno especificamente, a gente está Uhum, trazendo aqui essa questão de perceber, né, de olhar essas questões, porque é muitas pessoas que estão sobrepeso. uhum, E a gente entende, né, que o sobrepeso, ele não é só uma questão física, hereditária, uhum. genética, biológica, emocional, psicológica. Então, Exato, ele envolve muitos outros profissionais, né? que Então, bom. se você fizer, às vezes, só um acompanhamento ali, de repente, com um nutricionista, pode dar certo? Pode. Uhum. Só que cada caso é um É caso. um E caso, é é um isso caso. e é isso que a gente precisa olhar, né? E olha quantas pessoas, né, Juliana, nessa pandemia que engordaram porque ficaram em Uhum. casa, né? Às vezes ali por uma questão de vulnerabilidade, às vezes por uma questão social, às vezes por uma Exato. questão de desemprego, de luto, de familiar. Então, assim, nossa, tem muitas possibilidades que uma pessoa pode recorrer ali nessa questão da comida, porque comida é afeto, né? Uhum. A comida Com é aquela certeza. coisa assim, afetuosa. Nossa, eu tô me É, sentindo sozinha, o que que você vai fazer? é, Você tá em casa, na sexta-feira à noite, sozinho, o que que você vai fazer? Você pode, exato, você pode comer, né? Porque a comida tá ali, exatamente. ela tá disponível, ela é É, mais fácil, né? Então, quando a exato. gente quando a gente começa a compreender assim que não, o sobrepeso não é só uma questão ali do corpo, não é só uma questão do peso, tem muito mais emocional envolvido. Uma pessoa, ela não vai comer sabendo que ela vai comer, que ela vai engordar. Ela tá comendo porque ela tá triste. Ela tá comendo porque ela tá enlutada. Ela tá comendo porque ela brigou com o namorado, que ela teve um estresse no trabalho, que ela teve raiva de alguém, não conseguiu se expressar, Uhum. não consegue resolver seus problemas pessoais e emocionais, e aí as pessoas às vezes podem descontar de uma certa forma ali, né, na Olha. alimentação, nessa busca desse consolo, nessa busca desse conforto. Uhum. E sim, Edna, existem diversos fatores hoje em dia, a gente sabe. Eu até estudava um artigo esses dias eu lendo sobre a segurança alimentar no Brasil, que na verdade ela trata mais a questão da insegurança alimentar, porque é como você falou, diversos fatores sociais, principalmente. Então, a gente consegue visualizar a falta de um profissional habilitado que consiga identificar isso, que vá para o meio disso, principalmente na saúde coletiva. Hoje em dia, a gente sabe que nem todo mundo tem um acesso a uma nutricionista, a uma psicóloga, a gente sabe disso, mas também a gente sabe da pouca do pouco profissional que tem no mercado, né? Se a gente for ver aqui mesmo na nossa cidade, é uma nutricionista que atende
a cidade toda, digamos assim, né? A população. Então, que você tem ali, digamos, não vou pagar nada para consultar, mas eu vou ter consulta daqui 2, 3 meses, vamos supor. Então, por isso que eu acabo falando assim, ó, que não chega a ser uma segurança alimentar, chega a ser uma insegurança alimentar, porque a gente sabe que são diversos fatores que estão por trás disso. E sim, eles vão contribuir para tudo. Como eu postei essa semana, acho que foi até essa semana, semana passada, de uma frase que eu ouvi há poucos dias e que isso se repetiu depois de novo, de uma paciente que chegou até mim e ela diz: olha, eu não sei mais o que fazer para perder peso, porque ou eu perco peso triste, ou eu como e não perco peso, ou eu paro de comer, mas eu fico triste. Então, isso é muito inserido, né? Que a perda de Uhum. peso tem que ser um sofrimento. O nutricionista ainda hoje é visto como uma figura que, meu Deus, vai cortar tudo. Eu nunca mais vou poder comer nada. Não como mais pão, não vou poder comer mais isso, não vou comer mais aquilo. E isso acaba gerando uma ansiedade. E claro, vai ter diversos casos, e casos que, como a gente conversava, como já tive pacientes que vieram, por favor, não me tire tal alimento, né? Me lembra a minha infância, me lembra, então, a construção toda afetiva daquele alimento, e aí se cai num profissional, digamos, né, em mãos erradas, que a gente costuma dizer, entra numa restrição, desregula tudo aquilo, aquela relação com a comida vira um terror, e não é para ser assim. Não precisa ser assim, ela tem que ser tranquila. Comer é um É. dos maiores prazeres da vida e a gente precisa aceitar que é muito bom e que é ótimo se a gente pode comer e tá tudo bem. E se fui hoje, comi errado, amanhã a gente dá um jeito, né? É ter essa consciência, conseguir trabalhar isso de dentro mesmo. E a gente sabe que tem resultado, não é uma alimentação, eu digo sempre, é o excesso, gente, é a É o repetição do excesso. erro, é você querer comer lanche todos os dias e querer perder peso, não vai conseguir, Ou a não culpa vai. também, né, Juliana? A Aparece culpa, bastante, né? A culpa. muito, E a muito. culpa, eu quero falar só um pouquinho a respeito do que esse sentimento, essa emoção da culpa, ela pode trazer para você. Se de repente você tá ali fazendo uma reeducação alimentar e você se sente culpada porque você comeu uma coisa que, nossa, não deveria ter comido, mas mesmo assim você foi lá e comeu, tá tudo bem, tá tudo É, bem. isso Não aí, tem problema isso aí. nenhum. Agora, desde que você se perceba e você se Isso. sinta nesse momento, entenda ali suas emoções, né? Ah, eu tô continuando a comer, por quê? Porque eu já comecei ali errado, eu saí um pouquinho ali do trilho ali da dieta, né? E aí eu quero continuar comendo até ficar, nossa, eu estou extremamente satisfeita, estou cheia, mas mesmo assim quero continuar Uhum, comendo. Então, esse olhar é importante, né, Juliana? Porque o exatamente. excesso que a gente fala, né, nesse sentido, que quando a É pessoa bem. for comer uma coisa que ela quer comer, que coma, e coma sem culpa, né? E tá tudo Come, certo. come sem culpa, não tem problema nenhum. Agora, desde que você se perceba o que eu tô sentindo quando eu tô comendo Isso assim, aí. eu tô realmente assim com fome, eu já fiquei um pouco ali Uhum. saciada, né? Esse saciada também é difícil da gente descobrir, né? É Inclusive, nós temos difícil. treinamento cognitivo, psicológico, para a gente Uhum. descobrir como que faz para a gente saber quando realmente a gente está satisfeito, médio satisfeito, não satisfeito, estou com Perfeito. fome. É muito importante. E essa é uma área que entra muito mais para ti, para o profissional psicólogo mesmo. Porque o que a gente tem de entendimento é vago. Eu sempre falo, é vago. Vanusa, obrigada pelo carinho, querida. Te adoro. Mas eu Obrigada! sempre, eu sempre falo dessa questão.
precisa ter esse acompanhamento, precisa ter isso, precisa ser identificado. E eu sempre falo, a fome ela vai vir de diversas maneiras. Eu tive uma aula que eu nunca me esqueço na matéria de psicologia mesmo, que eu tive um semestre na faculdade. E a professora até ela comentou com nós o seguinte, ela disse, não, como que vocês vão fazer para identificar, né, se o paciente realmente está saciado, né, essa questão que tu falou, o médio saciado e o totalmente satisfeito, né? Ela disse, o cérebro emana, né, sinapses, né, sinais de fome, de sede, é a mesma coisa. Então, ali você tem que começar a perceber, tá, quanto tempo faz que eu almocei, né? Vamos pegar o exemplo do almoço, porque logo depois do almoço a gente sempre sente uma vontade muito grande do doce e tem uma razão por trás disso. Então eu sempre digo, vai ter um motivo da vontade desse doce depois da refeição, principalmente do almoço. Então a gente a refeição, a primeira refeição do dia mais pesada que a gente diz na questão de volume alimentar. Então você vai acabar comendo um volume maior e você vai precisar muito esforço do teu metabolismo para ele digerir aquilo ali a tempo, para ele conseguir pegar energia a tempo, para ele conseguir fazer toda aquela digestão sem te prejudicar em ganho de massa magra, em perda de percentual de gordura. Então, aonde que ele busca isso muito rapidamente? No carboidrato. Então, você colocou um carboidrato para dentro, né, na corrente sanguínea. Se tu não sabe o tipo de carboidrato que você precisa comer, você colocou um açúcar aí logo depois do almoço, é para já, mas ele esquece daquela metabolização e ele vai pegar energia onde ele não precisaria pegar, porque você tem que forçar o teu organismo, ele precisa se habituar sozinho que ele precisa de mais energia nesse horário para dispor toda essa digestão. Então, quando você coloca um carboidrato, um açúcar, um chocolate, alguma coisa assim do tipo ali logo depois do almoço, lógico, ele vai diretão lá pegar essa energia que ele está sofrendo para encontrar ali no meio que ele está naquela alimentação. Então, eu sempre falo, identifica, faz 1 hora que eu almocei, tô desesperada de fome. Não é, gente, não é, porque você comeu bem, se você se alimentou bem, se você comeu a quantidade que você precisava, não é fome, é qualquer outra coisa, mas fome não é. E eu sempre, e ela até nos deu a dica, e é uma coisa que eu uso até em mim, dou esse exemplo sempre. Experimenta tomar água, porque realmente o que a gente recebe de informação do tanto que a gente precisa para comer e da sede é a mesma. Então, o organismo ele não pode sentir sede, a gente não pode sentir, a gente tem que tomar água durante o dia como se fosse comer, como se fosse, sabe, qualquer outra coisa. E é muito difícil a gente habituar. A água, claro que existem casos e casos, mas a maioria é difícil habituar a tomar água. Então ela disse assim, ó, gente, né, usem essa tática e funciona. Porque se você parar para pensar antes de você já gerar uma ansiedade, você vai pensar, não, opa, tem 1 hora que eu almocei, tem pouco tempo que eu fiz uma refeição super tranquila, comi bem, não é fome que eu tenho, né? É qualquer outra coisa. Pensar, né? Exato, Parar um só que pouquinho para pensar, parar um pouquinho para se entender, né? Para se perceber. sentir o que é, para se perceber exatamente isso, para conseguir se perceber o que está acontecendo ali e o que realmente está faltando, porque daqui a pouco não é nada do que a gente imagina, né? Claro que você vai gerar uma ansiedade se você comer a cada hora, se você comer a cada pouco, você vai desenvolver, porque daí vai gerando aquela culpa. Poxa, meu Deus, olha o tanto que eu já comi hoje, né? Comi isso, comi aquilo, comi aquilo. Vou continuar comendo. Então, existem vários pontinhos, várias coisinhas que a gente consegue fazer. O diário alimentar, por exemplo, funciona muito, sabe? Eu tenho uma paciente, a gente ri muito quando ela vem com o diáriozinho dela, porque ela sempre fala a mesma coisa. Nutre do céu, quando eu vou para anotar o que eu vou comer, eu paro e fico pensando, não, mas eu vou ficar com vergonha depois de levar lá pra ela. Pra quê, né? Se não é fome que eu tenho, não, eu vou tentar encontrar outro caminho aqui, né? Vou ver o que tá acontecendo.
e é se perceber, realmente é tentar se perceber. E aí acaba que a pessoa, tendo que anotar, tendo alguém para conferir aquilo ali, ela acaba parando para pensar. Se a gente não consegue ainda ter esse, né, estímulo, digamos, né, de pensar assim, não, tipo, deixa eu parar para pensar. O diário alimentar funciona muito, porque é a hora que a pessoa vai parar para anotar. Eles têm que anotar antes de comer. Então, eles vão Que parar, delícia, eles né? vão visualizar a última refeição, tá ali item por item, o tanto que comeu, aí que eles vão perceber. Então, funciona. Existem, eu digo sempre, essas válvulazinhas de escape que a gente diz, né, pra gente Uhum. conseguir se perceber. E é válido. É isso que eu falo. Diário alimentar é algo assim que eu gosto muito de trabalhar, porque realmente ajuda a gente a pensar, a se perceber, a ver se realmente precisa daquilo ali, se é o momento de estar comendo aquilo ou não. Então, por isso que eu digo, tem essas coisinhas que a gente pode fazer e que são importantes para esse processo. É verdade. Bom, eu quero dizer, né, que adorei ter você aqui com a gente, tá, Juliana? Seja muito Amei, amei, amei bem-vinda. também. Uma experiência nova para mim, né? Eu conversava até contigo, Edna, nunca havia feito uma live e falar de um assunto que eu gosto muito e que eu vejo muito e que eu vivencio muito, é diário isso para mim. Então, conseguir encontrar uma profissional com a sensibilidade que tu tem para tratar isso é algo assim, é presente, porque não é qualquer uma pessoa que consegue se colocar. E realmente a gente bateu muito bem nisso, porque a gente consegue sim se pôr no lugar do paciente, a gente consegue sim buscar aquilo ali. Tratar é um sonho. Eu digo sempre, as pessoas repetem para mim: o meu sonho é pesar tanto. Como que eu não vou abraçar esse sonho com carinho? Como que eu não vou trabalhar com amor com essa pessoa? Como que eu não vou querer ajudar? Como que eu não vou querer ouvir? Então, só existe uma maneira de fazer isso, né? É colocar amor naquilo ali, é colocar dedicação. A responsabilidade que a gente tem com o paciente é imensa. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas é tão fácil, gente, não é. É um estudo atrás do outro, né, Edna? É um entendimento atrás do outro. É um paciente diferente do outro, ninguém é igual a ninguém, então todo mundo vai ter a sua particularidade, mas a gente Claro. precisa ter a sensibilidade de saber identificar, de saber a melhor forma de tratar. Isso é importante, esse é o diferencial que a gente precisa, como profissional, hoje em dia, disponibilizar ao paciente. Eu sempre falo, se é o nosso diferencial tem que ser esse, é abraçar, é estar junto naquilo ali, é nós, é junto, trabalha conjunto e as coisas vão fluir maravilhosamente. Não tenho dúvida disso. Então, eu te agradeço assim, ó, imensamente, imensamente, imensamente. Já te disse assim, ó, várias vezes, né, Edna, como foi importante o nosso encontro e como bateu todas as nossas ideias, porque é difícil a gente encontrar alguém assim, e como é maravilhoso a gente poder compartilhar dessas experiências que a gente tem. E sempre falo, a gente tem uma parceria aí eterna, né? Porque a gente se Aham. dá muito bem nesse quesito e acredito que tenha mais prosperidade com toda certeza adiante, tá? Eu acho assim, só complementando aqui, né, para ti, porque não vou repetir tudo que você falou, né, mas eu assino embaixo, né, eu tive uma afinidade, assim, muito grande, assim, pelo teu trabalho, a forma como você acolhe os pacientes, né, então eu vi, assim, sabe, o brilho, assim, em você, sabe, Juliana, e eu acho que esse brilho é o mesmo brilho que o meu, que é o propósito, Isso sabe? aí. Acho que quando você tem esse propósito de ajudar, de acolher o paciente, de compreender, de entender as emoções que ele está passando, Uhum. eu acho que isso é o que torna assim o nosso trabalho, né, o nosso trabalho em conjunto é sensacional, né? Eu vejo Exatamente. assim que é propósito, é missão, É sabe? É verdade, uma é coisa verdade, assim divina mesmo, sabe? Eu é verdade. sinto. Que a gente prospere cada vez mais, né, Edna, cada vez mais,
porque eu tenho certeza que a gente está trilhando um caminho muito importante e a gente faz uma diferença muito importante na vida das pessoas que vêm até nós. Eu não tenho dúvida disso, jamais tive. Então, é como eu falei, falo para você, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho paixão por fazer e a gente consegue enxergar isso uma na outra e é ótimo, porque o trabalho flui, as coisas andam e fica tudo certo, né? E fica tudo certo. Isso aí. Obrigada, Juliana. Imagina. Obrigada por você que esteve aqui com a gente, tá? Obrigada, Logo a gente obrigada. vai estar montando ali, né? Com Uma, certeza. uma história ali também para a Mas, gente com trazer certeza. para vocês com mais conteúdo, né? Isso Então, aí. esse é só o começo, tá? Muito obrigada. Exatamente. Obrigada a você, Edna, de coração. E vamos para os nossos próximos projetos. E com muita prosperidade vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas Com obrigada, obrigada certeza. pelo convite mesmo. Muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa experiência da minha vivência nos atendimentos clínicos. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Um beijo, Edna. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, que coisa mais linda, né? Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou alguma dúvida? Quis fazer alguma pergunta ali? Se quiser mandar no meu direct ou no direct da Juliana, tá? Vocês podem ficar à vontade e eu agradeço aqui vocês estarem com a gente, tá bom? Um beijo.